Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 224. Os ídolos. O temor. Quinta parte. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se é possível, fosse afastava dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 38. Você conhece bem essa passagem, não é? Talvez tenha lido rapidamente. Gostaria de te desafiar a ler novamente, mas desta vez tente responder a seguinte pergunta: a que se refere Jesus quando diz aos seus discípulos: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação? De que tentação fala? Pensemos no contexto. Jesus acaba de anunciar aos seus discípulos que vai entregar a sua vida. Eles não entendem a magnitude de suas palavras. Se você lembra dos acontecimentos da última ceia, alguns segundos depois de Jesus ter anunciado a sua morte, os discípulos começam a discutir sobre qual deles deve ser considerado o maior. Lucas 22, versículo 24. De fato, como diz o parágrafo anterior ao que acaba de ler, todos afirmam que jamais negarão ao Senhor e que estão dispostos a dar sua vida por Ele. Leia com seus próprios olhos. Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Marcos 14, versículo 27 ao 31. Agora, estamos prontos para responder à pergunta: que classe de tentação estão a ponto de enfrentar os discípulos? A tentação de ter que enfrentar seus próprios medos. Tenho um caráter forte. Sou uma pessoa que não tem medo de falar em público ou confrontar outros quando é necessário. Embora não goste de ser o centro das atenções, posso ser se a situação o exige. Costumo simpatizar com Pedro, porque acredito que tenho muitas das suas fortalezas e muitas das suas debilidades. Mas, como lhe acontece, há situações que me confrontam e expõem a minha fragilidade. De fato, há pessoas em particular, seus nomes vêm à minha mente enquanto escrevo, que me fazem sentir notoriamente intimidado. Começo a gaguejar, a falar demais, a repetir o que já disse e até dizer coisas que normalmente não diria. Sinto-me ansioso, intranquilo e tímido. Alguns segundos na frente dessas pessoas vão provar que meu suposto caráter forte não é tão forte como eu gostaria que fosse. O que aprendemos da cena bíblica? Várias coisas. Primeiro,
que o medo é uma luta universal. Costumamos pensar que estamos sozinhos e que ninguém sente o que sentimos, não é assim? Até Deus, ao vestir-se de homem, teve medo. Lembre-se de que o medo, a ansiedade ou a aflição são emoções neutras. Mas olha a passagem. Não foi um medo menor, o medo de experimentar por primeira vez a separação do seu pai foi tão intenso que o deixou cheio de uma grande aflição, inclusive a suar gotas de sangue. Lucas 22, versículo 44. Mas não perca o ponto-chave. Sim, seu temor o levou a angustiar-se, como ele jamais havia angustiado. Mas também o levou a orar como jamais havia orado. Segundo o ensino, esta cena também nos mostra que até os mais corajosos e consagrados caem. Nenhum de seus discípulos venceu seus temores. Que grande alívio! Não sou o único. Mas por que caem? Porque fogem como Jesus previu? A Bíblia nos dá duas razões. A mais óbvia? Porque não oraram. Pelo menos, não com a intensidade necessária. A menos óbvia? Porque precisavam de algo que não tinham: fortaleza espiritual. Veja o texto. Qual é o resultado da oração de Jesus? Leia você mesmo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. A oração mudou sua situação? Não, mas lhe deu o que precisava: a força para poder enfrentá-la. Isso distingue Jesus do resto de nós. Não que era Deus e por isso pôde vencer sua angústia, mas, sendo Deus, nos mostrou que o caminho para ser forte não é descansar no caráter que alguém tem, mas inclinar-se em oração em uma genuína e sentida dependência, para orar e meditar ao longo do dia. O medo é uma luta normal. O anormal e incomum é encontrar um cristão que usa a oração para se conectar a Cristo e nele encontrar a força interna para enfrentar seus piores medos. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.